Um dos maiores desafios de todo profissional ao entrar na área de cloud é ter prática. E nesse vídeo você vai ver uma apresentação prática de um projeto de cloud. Opa, meu nome é Leandro Porciúncula, eu sou instrutor aqui da Cloud Treinamentos. Esse vídeo é uma apresentação de uma oficina de projetos. São grupos de alunos do programa de especialização em AWS, onde eles pegam problemas de verdade e criam projetos para resolver esses problemas utilizando nuvem, utilizando a AWS. São problemas verdadeiros colocados em prática, mão na massa mesmo. Assiste aí esse vídeo e no final não esquece de você deixar aquele joinha aqui e se inscrever no canal. E esse vídeo que a gente selecionou, essa apresentação, faz parte do grupo de apresentações campeãs aqui dos nossos alunos da Cloud Treinamentos. Então, oficina de projeto 1. A empresa CT Eventos possui um site WordPress que atualmente está hospedado numa VPS. As configurações do servidor que atualmente hospeda esse site é de 2 vCPU e 8 GB de memória. Esse site possui anúncios vinculados, na qual recebe uma grande quantidade de acessos diários, em torno de 1000. Um desses anúncios é sobre a divulgação de um grande evento de empreendedorismo que irá acontecer em maio. Em seu último anúncio sobre a divulgação de um evento do mesmo tipo, a empresa ficou com o seu site indisponível durante 4 horas, tendo impactado aproximadamente de R$15.000. Na ocasião, a quantidade de acessos por dia girava em torno de 10 a 12 mil. Por isso, a CT Eventos precisa de você uma solução para manter o seu site funcionando sem indisponibilidade. Ela prevê um aumento de acessos em seu site, pois o evento terá participação de uma empresa renomada. Estima receber algo em torno de 20 mil acessos por dia. A campanha durará 20 dias, porém, após o encerramento do evento, o site precisa continuar com a mesma disponibilidade. Começando, bom, quem que somos nós? Somos o Grupo 4 e estamos aqui para mostrar a nossa solução, um problema que a Cloud Treinamentos nos propôs resolver, uma dificuldade de um cliente. E nós, neste projeto, tivemos a seguinte abordagem: principalmente arranjar uma solução que fosse adequada ao problema do cliente, em que resolvesse na totalidade o problema do cliente e que fosse bastante interessante financeiramente. Como objetivo do grupo foi também fazer uma solução que qualquer elemento do grupo conseguisse perceber, conseguisse implementar, tanto os mais antigos no grupo, os mais expertos, como os mais novatos, que fosse acessível a todos os elementos do grupo. Tentamos usar serviços que são abordados no curso, porque podíamos ter ido para uma solução, por exemplo, de containers ou outra coisa do género, mas como há elementos que não dominavam, então optamos por algo que fosse acessível a todos. E depois também tentamos replicar todo o cenário de ponta a ponta na íntegra para aprendermos com as dificuldades e perceber quais eram as dores de uma implementação deste projeto. Repetimos, todo o nosso cenário foi todo testado, temos evidências dos testes, foi todo testado de ponta a ponta. Como aqui na nossa apresentação, vamos apresentar a solução que temos, vamos mostrar o problema versus a solução, o scope de implementação, a proposta, as etapas e o investimento, o custo do projeto para o cliente. Qual foi o problema que nos foi apresentado? O cliente tinha um site WordPress hospedado numa VPS com 2 CPUs, 8 GB, a quantidade de acessos era em torno de 1000, todo este assunto que está na proposta, acho que estar aqui a repetir é gastar tempo. Vamos focar aqui essencialmente no problema. R$15.000 de prejuízo em 4 horas de indisponibilidade e era expectado 20
20 mil acessos diários. Este foi um dos nossos focos. Vamos cumprir isto e dar margem de manobra, dar margem de progressão do cliente para que não volte a acontecer o problema. Então, o que é que o cliente tem? Neste momento tinha uma máquina com 10 CPUs, 8 cores. A nossa proposta é ter 5 máquinas, 5 EC2, 2 cores, 4 GB, que no fundo é uma T3 Medium da nossa solução. Não existe resiliência nem alta disponibilidade. A nossa solução, como se trata de cloud, resiliência e alta disponibilidade foi o nosso foco. É uma solução estática, ou seja, o cliente comprou aquilo e vai ficar com aquilo eternamente. A nossa solução é uma solução elástica que vai diminuir e aumentar mediante a necessidade. O banco de dados atualmente do cliente está na mesma máquina, ou seja, vai concorrer com os recursos da aplicação. A nossa solução é uma solução serverless, e então tanto a aplicação como o banco de dados vai poder escalar individualmente. Backup atualmente não existe. Nós temos a nossa proposta, backup diário, com uma retenção no mínimo de um mês. Passa de um mês, são 35 dias, mas pronto, em torno de um mês. Fraca segurança na aplicação atual. Atenção, todos estes dados estão aqui, foi baseado no relatório que nos deram. Esta foi as ilações que nós tiramos. Segurança atual, parecemos que não havia nenhuma. Nós temos uma segurança baseada em várias camadas, lá com as VPCs separadas, o ACL, Security Group e tudo mais. A aplicação não está preparada globalmente, na nossa opinião, tendo em conta que está hospedada num único sítio. A nossa proposta é baseada em CDN, que a aplicação se aproxime o máximo possível do cliente. Com esta proposta vamos reduzir custos, vamos reduzir carga nas máquinas, vai dar uma experiência muito mais apelativa ao utilizador final. Parecendo-nos também que a solução atual não tinha qualquer capacidade de monitorizar, ou seja, não era possível saber o que se passava na aplicação. A nossa solução é possível monitorizar de ponta a ponta todos os recursos, o que é que acontece, a hora e tudo mais. E então, qual foi os serviços que nós optamos por escolher? EC2, CloudFront, Route 53, Application Load Balance, Autoscale, S3, VPC Endpoint, e este talvez seja um dos nossos aspectos que nos fez investigar bastante, EFS, Aurora Serverless, Backup, CloudFront, Certificate Manager. No fundo foi isto os serviços que nós usamos da AWS para compor a nossa solução. O objetivo era migrar o WordPress do cliente para a nossa solução e foi isso que a gente se focou. Fizemos também, como já foi referido, testes de carga, utilizações para tentar simular na total íntegra o cenário, e iremos mostrar mais à frente então. Tirar aqui da frente, vamos ver se é possível. É possível, pronto. A nossa solução, usamos o Route 53 para disponibilizar o domínio do cliente. Todo o acesso entra sempre por um CloudFront, e o CloudFront depois vai fazer cache de duas coisas, tanto da aplicação como dos objetos estáticos que vão estar no S3, como imagens, vídeos, tudo que o cliente que colocar na solução de estático. Será que eu consigo fazer zoom para se ver melhor? Ok, boa. Depois temos o Application Load Balancer na frente, que vai estar na camada pública, que no fundo vai disponibilizar o acesso às máquinas que estão na VPC privada, que no fundo vai se disponibilizar a aplicação. A aplicação em si vai estar no EFS, e esse EFS é feito backup diário, e no que toca a dados, usamos o Aurora Serverless com uma SQL, que foi, na nossa opinião, a melhor solução possível.
E para orquestrar as máquinas EC2, temos o AutoScale, que no fundo vai fazer um escalonamento entre 2 a 5 máquinas. Baseado nos nossos testes, achamos que foi mais do que suficiente. 5 máquinas passem em larga escala a necessidade do cliente, 2 máquinas mínimo para haver sempre alta disponibilidade. Para caso uma falhe, teremos sempre a redundância. Depois temos também o VPC Endpoint, que talvez tenha sido uma das coisas que nós não esperávamos, que tendo em conta que as nossas máquinas estão na camada privada, para acessar ao bucket, nós não conseguíamos porque as máquinas privadas não têm um acesso direto à internet. E foi que depois de uma investigação nossa vimos que era possível usar o VPC Endpoint para fazer com que a camada privada entrasse no S3 sem usar o NOT Gateway para não onerar custos e fazia com que a router table sabia que não tinha que ir à internet para chegar ao S3. E então tivemos aqui uma solução que, no fundo, evita usar o NOT Gateway, evita onerar custos e nos permite chegar ao objetivo. Para gerenciar a nossa infraestrutura, usamos um Bastion Host que só será ligado quando tivermos que fazer alguma manutenção ou algum tipo de manutenção, algum tipo de prevenção, exato. Então temos o Bastion Host ali preparado, configurado, mas que vai estar praticamente sempre desligado, a não ser mediante a necessidade. Agora vamos tirar aqui o zoom. O que é que temos mais? Backup? Verdade, José. Temos então o backup diário do S3 e temos também o backup diário do Aurora MyScale Serverless. E também o backup do EFS. Do EFS, exato. A nossa, não tínhamos necessidade de fazer, não achamos necessário fazer o backup do S3, porque ele já está disponível em 3 zonas, então seria um pouco redundante estar a fazer backup. E a aplicação, como temos a imagem, geramos a imagem para escalonar através do AutoScale, no fundo temos sempre a resiliência também da aplicação. E como solução, acho que é isto. Etapas: assessment ao ambiente atual do cliente, criar a VPC, criar banco de dados, vou tirar aqui da frente, criar o Bastion Host para poderes acessar a instância, criar as instâncias base do WordPress, implementar no fundo onde vai ficar os dados, RDS, EFS, S3, migrar a aplicação atual e preparar para testes. No fundo, acho que estar a repetir estes pontos todos, isto no fundo foi as etapas todas que nós usamos para fazer a criação do nosso ambiente. No fundo, a nossa receita culinária para fazer a implementação de todo o projeto. Seguindo este espaço, e foi os passos que nós seguimos, vamos conseguir implementar este projeto. Nós temos a nossa solução rapidamente. Talvez aqui eu fosse estar aqui a passar a palavra aqui ao Miramoto, que ele foi a pessoa que mais uma das pessoas que mais trabalhou no orçamento, e também para não dar aquela sensação que sou eu que falo. Miramoto, você quer falar? Ok, Nelson, obrigado pela oportunidade de participar também do projeto, né? Tá? Então, nós levantamos aqui o custo de investimento dos componentes, né, que nós vamos utilizar lá na AWS, justamente fazendo a classificação mês, né, para poder fazer esse levantamento estatístico de custos, né, uma vez que a AWS nos dá a oportunidade de fazer o custo mensal e não diário, não tem como levantar, né. Então, a gente fez uma estimativa mês, né, desses custos e anual, se for o caso, de uma expansão do cliente resolver aí utilizar a plataforma por mais tempo, pelo menos é nossa meta, né, de fazer uma venda aí para atender o cliente nesses 20 dias de evento, e também, se for necessário,
se o cliente desejar utilizar durante outros períodos, essa plataforma vai estar pronta, né? Então, nós já estimamos aí para a área comercial do cliente um custo precificado por mês então, e também precificado por ano, né? Fazer o CAPEX dele lá, o custo de investimento, né? Que é o CAPEX, mensal ou anual, tá? Ô, Miramoto, só vou te interromper um minutinho. Oi. Nossos 13 minutos já foi. Vamos estipular em 15. Acho que 15 dá bom. Pode ser? Show. Ok. Então, com isso, nós levantamos aí o custo mensal da infraestrutura, né, de 1.818 e custo mensal, custo anual de 21.823, tá? A nossa mão de obra, o valor de serviço que nós colocamos aqui é para criação e migração, né, da banco, da 12.192, e mais uma operação assistida por 30 dias aí de 36.576. Então, seria aí a composição do custo mensal da plataforma AWS mais o custo de investimento que o cliente optar aí por contratar o serviço, tá? Se você quiser avançar mais um item, Nelson. Este, Isso certo? aí. Bom, aí você pode continuar contigo aí, se quiser. Ok. Então, quer que eu fale? Quero. Para explicar um negócio? Então vamos lá. Sim, quero. Esse custo nosso no fim até aumentou. Ele dá 1.813 e não 2.200, mas é só uma questão se a gente voltar 2 slides atrás. Mas até aí não é problema. A única coisa que interessa até para a gente vender o projeto é que na nossa solução, como ele vai usar 20 mil acessos a mais do que ele usava, que seria os 10 a 12 mil, então 32 mil, na nossa solução, do jeito que está, a gente estimou até um pouquinho mais alto, uma porcentagem mais alta, porque está tudo no autoscale. Ele vai usar tranquilamente isso aí com folga. Os custos deles podem até diminuir do que esse valor que a gente colocou mensal. E se caso ele falar, agora eu vou ter 1 milhão de acessos, no nosso autoscale tem disponibilidade para isso, ele só vai pagar mais quando ele precisar. Então, em suma, ele está com uma solução perfeita na mão, que não vai parar nunca, vai estar super rápida, e ele pode escalonar na medida que ele quiser, sem problema algum, porque de qualquer forma ele tinha que investir em alguma solução que a dele já não estava funcionando. Então, o custo de investimento é mais ou menos igual. E pela conta que a gente fez, ele vai gastar, coloca na balinha lá, Nelson. Esse é o pulo do gato, né? Cada cliente, para ele vai custar 12 centavos, que é um custo irrisório. Então para ele pensando como o empresário para tomar a decisão, é um custo bem baixo para uma solução bem interessante, robusta, e parruda, né? que ele tem possibilidade de usar para sempre, não vai ter mais problema de não precisar se preocupar com muita coisa. Com backup, com a aplicação ficar parada e nada mais disso. Eu acho que é bem bacana e só falta ele assinar o contrato depois dessa solução feita com todo amor e carinho por todos. As noites de sono perdido. Aqui uma parte mais técnica. O cliente precisava cerca de 20 mil acessos diários. A nossa solução, testada e com evidências, chega tranquilamente a 2 milhões a 5 milhões por dia. Com evidências provadas, com testes feitos, o ambiente simulado. Não temos aqui tempo para mostrar os nossos prints só para simular. No documento que depois a gente enviar, está lá todo o relatório que nós fizemos mesmo os testes de carga, tudo, e temos evidências provadas que funciona e é a nossa solução que o cliente precisa. Sim. É só um complemento aí, o símbolo da bala tá apenas para indicar que ele custa menos que uma bala que a gente tem aí como referência, né? Já tem uns colegas colocando que uma bala custa então de 50 centavos. Né? Então... Levaram ao pé da letra o preço.